Antes de começar a aula, eu quero dar um alerta, quero fazer um alerta aqui. Para muitos profissionais, falar sobre queda de tensão é conversa fiada. Muitos, mas muitos profissionais mesmo, eles acabam ignorando esse fator e acham que a queda de tensão não interfere em nada no dimensionamento aí dos cabos e como consequência dos eletrodutos também. Aí vem o alerta de hoje. Pessoal, não calcular a queda de tensão pode complicar todo o seu projeto e, ainda por cima, causar um transtorno enorme para o seu cliente. E é claro que eu vou explicar muito melhor o porquê disso durante o nosso vídeo, tá bom? Primeiro, vamos lembrar o que é isso, né? A queda de tensão ela é um efeito causado pelo aumento da distância percorrida pela corrente elétrica em um circuito, em determinado ponto, tá? Quanto maior for o comprimento do condutor, maior tende a ser a dificuldade da eletricidade percorrer esse cabo, esse caminho. E com isso, maior também será a queda de tensão. A gente tem mais queda devido à distância. Para isso, um dimensionamento eficaz, ele faz toda a diferença na hora de calcular a queda de tensão, calcular o circuito. Então, André, mas na prática, o que acontece com um circuito longo que está sofrendo queda de tensão? O efeito mais comum é o superaquecimento do cabo, que é ocasionado pela resistência à passagem de corrente elétrica. Então, assim, sabemos que não existe material que é 100% condutor. Nós sabemos também que o cobre ele tem os seus limites, né, de condução. Ele não é 100% condutivo de corrente elétrica. Então, ele tem seu limite também. E com isso, para cada tipo de material, existe um limite que vai criar assim uma resistência à passagem da corrente elétrica, beleza? Mesmo que seja uma resistência mínima. Isso a gente chama, na verdade, de resistividade, não é nenhuma resistência em si, não. Mas, André, voltando à aula, tem algum limite aceitável, né, que pode haver queda de tensão? Pois é, turma, a notícia boa é que tem sim. Inclusive está no item 6.2.7 da NBR 5410. Lá tem explicação detalhada, falando sobre os pontos de entrega e tudo mais, tá? Agora é o seguinte, eu não vou entrar na norma. Eu vou dar a minha recomendação, a minha opinião de engenheiro projetista. Eu sempre adotei em meus projetos os seguintes números aí para queda de tensão. Sistemas monofásicos 127 ou 220 volts, eu adoto uma queda de tensão admissível de 3%. Sistemas trifásicos 220 ou 380 volts, eu adoto uma queda de tensão admissível aí de 5%, tá bom? Basicamente, pessoal, isso é uma forma grosseira de resumir o que está na norma, tá? Mas, na minha opinião, além de ser um número, assim, conservador, ele é aplicável a 90% dos projetos elétricos. Por isso que eu acabei adotando esse padrão de 3% e 5% aí para monofásico e para trifásico. Agora, como é que os profissionais, né, que os projetistas atuais, eles fazem para calcular a queda de tensão, André? Atualmente, os softwares de projeto, né, eles já calculam tudo isso pra gente. Mas não se desespere, porque você deve estar pensando, André, só dá para fazer o cálculo com o programa? Não. Eu vou ensinar para vocês aqui agora uma fórmula para estar calculando essa queda de tensão, tá bom? Calculando então a queda de tensão em, primeiro, sistemas monofásicos. A fórmula é a seguinte, confere aí, ó. S é igual a I vezes L vezes 2 dividido por 58 vezes V, que é a queda de tensão. Onde S é igual a seção do cabo em milímetros quadrados, I é igual a corrente em amperes, tá bom? L é a distância do circuito, 58 é uma constante de condutibilidade do cobre e V é o valor da queda de tensão conforme a tensão do circuito. Lembrando que isso pode variar, né, constante do cobre para alumínio, com o tipo de material que você está usando, mas explico daqui a pouquinho. Mas vamos ver então um exemplo prático de como aplicar isso. Olha, a corrente de um nosso circuito, vamos simular que é 50 amperes. A distância desse condutor, desse cabo, vai ser de 70 metros. E a gente vai adotar uma queda de tensão de 3%, que nem eu já ensinei para vocês aí, já que a minha tensão vai ser monofásico 127. Logo você pensa assim, André, é simples, se é 50 amperes é só usar um cabo de 10 milímetros, que conforme a tabelinha da norma, esse 10 milímetros vai suportar os 50 amperes dessa corrente. Bom, será isso mesmo? Lembra que é de longe. Bom, jogando na fórmula nós temos S é igual a I vezes L vezes 2 dividido por 58 vezes V. Então S é igual a 50 vezes os 70 metros, tá? 50 é a nossa corrente, 70 metros, vezes 2, que é ida e volta, dividido por 58, tá? Que é a nossa constante, vezes 3,81, que é 3%, né, de 127, a nossa queda de tensão aceitável. Então nós temos 50 vezes 140 dividido por 220,98. O S é igual a 7.000, multiplicando por cima, dividido por 220,98, e nós temos aqui, ó, S é igual a 31,67 milímetros quadrados. Nesse caso, o cabo superior mais próximo a essa seção aí é o cabo de 35 milímetros quadrados, e devido a essa distância, então, não dá para usar cabo 10, tá bom?
Agora vamos pensar se essa distância for menor. Tipo, em vez de 70 metros, a gente vai usar 20 metros. Vamos simular aí, vamos trocar na fórmula? Então, ó, pegando essa mesma fórmula aí, né, e apenas trocando os 70 metros pelos 20, olha só o que a gente tem, ó. Agilizando os cálculos aqui, depois você pode revisar, tudo bonitinho aqui, ó. Os 50 vezes os 20 vezes 2, dividido por 58, vezes 3,81. Nós vamos ter aqui, ó, 2.000 dividido por 220,98, que dá uma seção de 9,05 milímetros. Então, nesse caso, fica tranquilo da gente estar usando sim os cabos 10 milímetros. E ó, eu vou além ainda, hein? Pela minha experiência em circuitos de até 25 metros, em alguns casos até 30 metros, a queda de tensão ela ficará dentro dos limites aceitáveis de condução dos condutores. Agora, acima de 30 metros aí, meu filho, tem chão, então é bom calcular a queda de tensão. Mas digamos que você não vai usar cabo de cobre. Você fala, André, quero usar cabo de alumínio, né? Que é os famosos cabos multiplexado, né? Na roça a gente usa muito, né não, Breno? Por que usa muito, Brenner, o alumínio na roça? Porque ele é mais barato. Olha lá, aí mostrando aí. É mais barato. Então a gente usa o alumínio principalmente para áreas, para circuitos aéreos, né, Brenner? Isso. É preferível. Você usar cobre em rede aérea, vai dar BO. Mas então, muda uma coisa só na fórmula, que é o valor da condutibilidade, né, do cobre. Então, vamos manter a corrente do circuito, né, em 50 amperes. Vamos simular também a mesma distância de 70 metros. E vamos falar que a queda de tensão continua 3%, porque é o mesmo circuito 127. Só que nós vamos mudar o valor da condutibilidade do cobre, que era 58, né? Então a gente vai mudar para do alumínio, que na verdade é 35, isso aí tá no Google se você quiser pesquisar. A nossa fórmula ela é o seguinte, está falando aqui corrente vezes a distância vezes 2, a constante agora é 35. Então nós temos ali a corrente de 50 amperes vezes 70 metros a distância vezes 2 dividido por 35 vezes 3,81. Fazendo os cálculos aqui, a gente descobre 7.000 dividido por 133,35, chegamos numa seção nominal de 52,49 milímetros quadrados. Sendo assim, o cabo de seção superior mais próximo a esse 52 é os 70 milímetros quadrados. Se essa distância fosse de 20 metros, também como o exemplo que a gente deu ali, isso ia diminuir bastante. Então, calculando tudo, na mesma fórmula e tal, o cabo sairia um cabo de 14,99. Então, a gente poderia usar um cabo de alumínio de 16 milímetros, um duplex de alumínio de 16 milímetros fosse só 20 metros, tá? Então, viram que poucos metros, uma corrente inferior e ou superior muda drasticamente a seção do cabo. Então, mesmo que tenha 50 amperes, é só 20 metros, o cabo vai ser 16. Agora, vamos complicar um pouquinho. Só que mais calma, relaxa. Não é bem assim não, tá? Nós não vamos complicar tanto. Nós vamos fazer esse cálculo para circuitos trifásicos. Muda algumas coisinhas na fórmula sim e já temos uma observação importante, tá? Presta atenção. Para circuitos trifásicos, né, consideramos 1,73 como multiplicador para a distância. E 1,73, na verdade, é o resultado de raiz de 3. Então, né, nos circuitos trifásicos tem raiz de 3. Então, vamos usar os seguintes dados informados. Olha só. A corrente total do nosso circuito vai ser de 50 amperes. O cabo será de cobre. Agora a gente vai mudar um pouquinho a distância, vamos colocar 80 metros. E a queda de tensão, ela, como é em trifásico, não vai ser mais 3%, vai ser 5%. E a gente vai usar uma tensão 220 trifásica. Como eu falei, eu adoto esses 5% aí de queda de tensão em circuitos trifásicos, tá? Se você precisar calcular trifásico de regiões que é 380 volts, é só você substituir o 220 por 380 nessa mesma fórmula, tá bom? Vamos para a nossa fórmula que vocês vão entender melhor. A fórmula é diferente um pouquinho, olha, o S é igual a I, que é a corrente, vezes L, que é a distância, vezes raiz de 3, que agora é trifásico, tá? Dividido por 58, multiplicado pela queda de tensão trifásica. Vai lembrar que você pode usar 1,73 no lugar da raiz de 3, né? Isso facilita demais as contas, os cálculos, porque às vezes você não acha a raiz na calculadora e por aí vai, né? Mas vamos lá. S, então, é igual ao quê? 50 vezes 80, 50 amperes, vezes 80 metros, vezes 1,73, dividido por 58, vezes 11 volts, que é 5% de 220, que é a queda. Então, refazendo esses cálculos aqui, ó, a gente vai descobrir que 6.920 divide por 638. E o S nosso, então, vai dar o quê? 10,84 milímetros, a seção que a gente precisa. Sendo assim, a gente vai ter que usar cabo de 16 milímetros quadrados, pois, devido a essa distância, né, do circuito, a queda de tensão ela é um pouco mais alta também. Então, para esse caso, vamos ter que usar cabo de 16. Agora, vamos imaginar uma distância também de apenas 30 metros. Né? Então, eu já fiz com 20, 70, 80, vamos fazer com 30. Veja os cálculos utilizando aí o cabo de cobre. Com a mesma fórmula, tá? A única coisa que a gente vai substituir aqui, ó, é os 30 metros. Acelerando um pouco os dados aqui, a gente chega no seguinte, ó, temos aí, ó, 50 vezes 51,90 dividido por 638,
temos a divisão de S, 2,595 dividido por 638, chegamos numa seção de 4,06 milímetros quadrados, tá bom? Sendo assim, então, deveremos usar cabos de 6 milímetros, porque a distância do circuito ela é menor. E, consequentemente, a queda de tensão também é inferior ao que a gente precisa, né, do cabo de 6 milímetros, pois a queda de tensão ela não vai interferir na seção do cabo com esses dados aí. Então é bem mais simples. Pronto, então, pessoal, com essas fórmulas, né, e exemplos práticos, agora sim você vai ser capaz de conseguir calcular queda de tensão, calcular qualquer tipo de queda de tensão, porque é tanto monofásico quanto trifásico. E eu reforço a dica de engenheiro projetista experiente, que eu já fiz muito projeto. O circuito passou de 25 metros de distância, já coloca o cálculo da queda de tensão aí, para você estar evitando problemas, tá bom? Uma distância inferior a isso é opcional, na maioria dos casos não vai mudar muito a seção do cabo, mas você pode calcular a queda de tensão em qualquer tipo de circuito que você quiser, tá? Num projeto você vai ter que apresentar, os programas calculam em qualquer circuito.